Você quer mudar a sua situação financeira mesmo ganhando pouco e não sabe por onde começar? No vídeo de hoje vamos falar sobre estratégias básicas para começar a organizar a nossa vida financeira. Uma coisa muito problemática no Brasil é que nós não recebemos nenhuma educação financeira, nem na escola, nem em casa com a nossa família, e quando a gente recebe algum conselho, são conselhos errados, conselhos que nos levam a fazer mais dívida, conselhos que nos levam a gastar mais do que a gente pode, porque isso está na cultura do brasileiro. Nós somos um povo acostumado a fazer dívidas, somos acostumados a querer ter tudo hoje, a não pensar no amanhã. Isso foi uma das primeiras coisas que eu notei a diferença quando eu cheguei aqui na Alemanha, que é o fato das pessoas evitarem muito dívidas. Claro que tem muita gente que faz dívida, mas não é tão comum como no Brasil fazer dívida para tudo. No Brasil nós financiamos praticamente tudo, então isso faz com que o nosso dinheiro nunca seja suficiente, porque uma vez que você financia tudo, você está sempre pagando a mais pelo que você compra. É como se o seu dinheiro tivesse menos valor do que o dinheiro das pessoas que compram à vista, porque a pessoa que compra à vista, ela vai lá, compra o objeto, paga por aquele objeto e pronto. E uma pessoa que financia, ela acaba pagando por mais de um objeto e tendo só um. É isso que muitas vezes as pessoas no Brasil não param para calcular, que são os juros. E são esses juros que acabam sufocando a nossa renda. É o que faz com que a gente tenha aquela sensação de que a gente trabalha e nunca dá. O dinheiro nunca é suficiente. O dinheiro cai na conta e pula. É como se fosse uma bola de ping-pong. Ele só pula na conta e vai embora. Então eu acho que a educação financeira ela já deveria ser na escola. Ela deveria começar já desde criança, que é para a pessoa já saber desde cedo que ela precisa poupar, que ela precisa controlar o dinheiro dela e que ela precisa ter consciência de que se ela não pode pagar por aquele objeto hoje, então ela não pode ter aquele objeto. Se ela quer muito ter aquele objeto, ela precisa poupar para no futuro poder ter aquele objeto. Então é sempre ter essa visão do futuro, não a visão de querer tudo agora, eu quero agora, se eu não tiver isso eu não vou conseguir viver. E o que você precisa fazer para começar a entender a sua vida financeira é anotar a sua renda e os seus gastos. Faça um orçamento, tenha a visão de quanto você ganha e de quanto você precisa para viver, que são os gastos básicos com moradia, transporte, alimentação. Coloque também no papel todas as suas dívidas, os juros, os prazos que você tem para pagar. Se você não pode fazer uma planilha simples no computador, faça no caderno mesmo. Anote no caderno, faça as suas anotações todo mês de quanto você ganhou, do que você pagou, de quanto você gastou no supermercado. Faça um limite para esses gastos, por exemplo, eu tenho R$600 para gastar no supermercado e tenta viver com esses R$600. Eu falo R$600, mas eu não sei exatamente quanto uma pessoa precisa hoje para fazer compras no supermercado no Brasil. Esse é só um exemplo. E isso é uma das coisas que eu faço aqui, que nós fazemos aqui. É planilha, é orçamento. Então a gente sempre tem a visão de quanto dinheiro a gente tem e de quanto a gente precisa para viver das nossas despesas básicas, e temos o orçamento de coisas para lazer, para investir e por aí vai. Outro passo importante, quando você souber de todas as suas dívidas, de quanto você deve, para quem você deve, concentre-se em pagar essas dívidas. Concentre-se em pagar as dívidas que têm os juros mais altos, porque esses juros altos, eles sufocam o seu orçamento. Então, quanto mais cedo você se livrar desses juros, mais espaço financeiramente falando você vai ter para respirar e vai ter mais dinheiro para pagar outras contas ou para fazer outras coisas. Então no início é importante você se livrar das suas dívidas de cartão de crédito, boleto de loja, o que você deve para a menina do perfume, para a menina da calcinha, para o rapaz que fez uma obra na sua casa. Tente negociar as dívidas para ver se você consegue descontos. Eu sei que isso é muito comum aí no Brasil, às vezes as lojas negociam e a pessoa acaba tendo descontos muito bons. E olhe para quantos cartões você tem.
cartões de crédito, cartões de loja. Se livre de tudo quanto é cartão que você acha que não é necessário. Precisa ter tanto cartão? Na verdade, a pessoa não precisa ter nenhum cartão de crédito. Se você não tem cartão, você não faz dívida naquele cartão. Uma das coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui na Alemanha e comecei a pôr em prática a partir do momento que eu comecei a ter o meu primeiro emprego foi ter uma reserva de emergência. Eu sei que no Brasil muita gente não tem uma reserva de emergência, muita gente vive no limite, aí acontece alguma coisa e a pessoa não sabe o que fazer, quebra alguma coisa em casa, a pessoa fica desesperada, alguém adoece, alguém precisa de um remédio. Quantas vezes eu não já ouvi falar de pessoas falando que alguém faleceu na família e ninguém tinha nem dinheiro para comprar o caixão. Gente, isso é muito triste. Eu sei como é você não sobrar nada no final do mês, você não ter dinheiro extra para nada, você vive pedindo a Deus para não acontecer nada, para você precisar de um dinheiro extra porque você não tem um centavo. E por isso a importância de ter a reserva de emergência. Uma reserva de emergência, ela já diz, é para emergência, não é para você viajar no final do ano, não é para você sair para jantar no final de semana. É um dinheiro que você vai usar só em caso de emergência. É doença, é alguma coisa que quebrou, você ficou desempregado. Imagine você ter uma reserva de emergência que pode te manter até, vamos supor, 6 meses. Se você ficar desempregado ou adoecer por 6 meses, você tem um dinheiro ali para se manter. Imagine a tranquilidade da pessoa que tem isso. Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. Se você não pode ter 10 mil, 20 mil de reserva de emergência, tenha o que você pode juntar. Comece aos poucos. Eu posso ter só R$1.000, eu posso ter só R$2.000, R$700, não importa. Faça a reserva que você tem condições de fazer. Uma coisa que eu aconselho muito para quem está fazendo uma reserva de emergência é, por exemplo, aplicar esse dinheiro todo mês no CDB. Aplicando no CDB, você tem juros, que é um pouco melhor do que os da poupança. Se você quiser aplicar na poupança, aplique, é melhor do que nada, mas eu acho que o CDB é melhor. Se você não sabe o que é CDB, CDB é Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa emitida por bancos. Quando você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro a um banco, que em troca paga juros sobre o valor investido após um determinado período. Os bancos emitem os CDBs para capturar recursos e eles usam esse dinheiro para conceder empréstimos e financiar suas operações. Os investimentos em CDB eles podem ser a curto, médio ou a longo prazo, mas você precisa de um valor mínimo para investir de R$500. Se você não pode investir mais de R$500, você pode colocar o dinheiro na poupança. Se você conseguir juntar uma reserva de emergência e investir no CDB, a vantagem é que você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento se você investir em CDB de liquidez diária, ou seja, todo dia útil você pode resgatar esse dinheiro. Depois que você pagou as suas contas, que você começou a construir uma reserva de emergência, é hora de você começar a investir. Invista qualquer quantia. Existem vários tipos de investimento que você pode começar com pouco, ou simplesmente no início você pode ir juntando esse dinheiro na sua poupança e depois você se informar de uma forma melhor de investir. Mas investindo R$100, R$50 por mês não vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Isso é uma coisa a longo prazo. Você precisa começar a pensar no futuro. E quando você começa a fazer essas coisas, organizar o seu orçamento, não comprar coisas que você não pode pagar à vista, ter uma reserva de emergência, começar a poupar, você começa a ver que o seu dinheiro começa a render. Parece uma coisa assim de outro mundo até, mas às vezes você se pergunta, mas como eu consegui fazer tudo isso? De onde veio o dinheiro? Que é ao contrário de uma pessoa que está sempre comprando coisas, financiando coisas. Essa pessoa ela tem a sensação contrária, ela tem a sensação de que ela nunca tem suficiente, de que está sempre faltando. E isso é um sentimento que eu falo por experiência própria, que a minha relação com o dinheiro mudou muito depois que eu vim para a Alemanha. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre coloco investimento como uma parte dos meus gastos básicos. Não é uma coisa que eu invisto se sobrar, ele já faz parte do orçamento fixo. Eu aprendi que se eu não posso pagar uma coisa à vista,
vista, não é o momento de eu ter aquela coisa e eu não tenho nenhum problema com isso. Não é nenhum problema você esperar um pouco para ter algo, você se organizar primeiro para ter algo. É muito melhor você fazer assim e no final você ter uma vida financeira saudável do que você estar sempre ali com os celulares mais caros, com as roupas mais caras, sempre embalada, sempre com a galera e no final você não saber para onde está indo o seu dinheiro, você não conseguir dormir, você não querer nem atender telefone mais com medo das pessoas te cobrarem. Então a tranquilidade de você ter controle das suas finanças, não tem dinheiro que pague, não tem bens materiais que pague você poder colocar sua cabeça no travesseiro tranquilo e saber de que você está tendo um controle sobre as suas finanças. Eu sei que é muito difícil às vezes você querer ter algo e não conseguir, mas a gente precisa pôr na cabeça de que existem prioridades, a gente precisa pôr na cabeça de que a gente não precisa impressionar ninguém e que não tem como a gente ter um futuro mais tranquilo se a gente não ter uma boa relação com o nosso dinheiro, se a gente não respeitar o nosso dinheiro. E a gente sabe das dificuldades que é de como a gente trabalha, de como é difícil ganhar o nosso dinheiro e por isso a gente tem que pensar duas vezes antes, por exemplo, de todo final de semana estar numa balada gastando o nosso dinheiro suado, de estar sempre pagando juros altíssimos no cartão de crédito, porque isso é simplesmente jogar o nosso dinheiro pela janela. E a organização financeira é um processo que exige tempo e muita disciplina. Mas é possível você se organizar, você planejar suas coisas mesmo tendo uma renda modesta. A gente só precisa entender até onde a gente pode ir. Pode ser que hoje o nosso passo seja menor, mas se a gente tiver continuidade, a gente vai poder dar passos maiores no futuro. E a chave é começar o quanto antes possível. Não espere para amanhã, comece hoje. Olha onde você pode cortar gastos. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai achar no mínimo duas coisas que você pode economizar. Você vai pensar, eu preciso ter Netflix e Amazon Prime, as duas. Eu tenho tempo de assistir tantas séries, será? E Spotify, será que eu preciso de assinatura da Spotify, de Netflix, de Amazon Prime? Todas essas assinaturas, será que eu não consigo encontrar um plano mais barato de internet? Então pare para pensar, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa. Então comece agora e comece também a conscientizar os seus filhos, as pessoas que estão próximas a você. E eu espero que um dia falar sobre dinheiro seja uma coisa levada a sério também nas escolas, para que no futuro o nosso país não seja um país tão cheio de pessoas endividadas e totalmente desorientadas em relação ao dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Tchau!